principalmente falando de uma modalidade esportiva que é o futebol feminino, de grande importância. Eu falo não apenas em termos esportivos em si, mas em termos de desenvolvimento, de empoderamento das mulheres e de trazê-las para um lugar justo, né? E nós sempre tivemos mulheres em várias fases da história praticando esportes, principalmente futebol, só que nunca reconhecidas, né? Nunca reconhecidas. Eu acho que tem se feito... Só uma licença, Pedro. Na época da ditadura, o futebol feminino era proibido no país. Exato. Era proibido mulher praticar futebol. Vai lá, continua. Não, e é bom esse dado porque se praticava escondido na época. As meninas que queriam jogar, jogavam escondidos. E fora os grandes preconceitos, né, que existiam, e que ainda existem, né, sobre a mulher entrar em um esporte tido, entre aspas, como um esporte de homem. Né, apesar que esporte não tem sexo, todos podem praticar, né, mas o preconceito sempre existiu e sempre vai existir. Não, sempre não, algum dia vai ter que deixar de existir, mas ainda não se vê a curtíssimo prazo essa extinção. Igor, a gente sabe que há uma dificuldade, e eu falo isso, não é uma coisa exclusiva do Bahia, mas de todos os clubes, né, não só no trato da importância que tem o futebol feminino, mas como também nem sempre são priorizados. Essa parte é priorizada como se deve, né? E isso eu falo a nível de futebol do Brasil como um todo, né? Talvez até a nível mundial não tenha ainda a importância que se deva ter, apesar que na Europa goza de um prestígio maior do que aqui no Brasil. Como é que você tem encarado isso? Como é que isso reflete não só no teu trabalho, mas na tua visão de ver o futebol feminino hoje, né, aqui dentro, a nível de Brasil, a nível de Bahia, de Nordeste? Bom, boa noite, Pedro, né? Parabéns até pelas palavras. Eu costumo falar que o futebol feminino, ele ainda passa por um processo, né, de desenvolvimento natural, né? Até vocês citaram aí realmente que na época da ditadura, né, o futebol feminino era proibido, né, e até pouco tempo, né, o futebol feminino sequer era profissionalizado. Então, assim, isso aí já nos demonstra, né, o quanto a gente ainda está engateando na modalidade, né, mas graças a Deus, né, é o que eu falo, a gente está vivendo já um processo de transição, né, de desenvolvimento, junto, né, a CBF, ela criou, né, essa obrigatoriedade dos clubes, né, terem a modalidade feminina. Isso foi um passo importante também para que ajudasse, né, no desenvolvimento, porque, né, grandes marcas associadas à modalidade, e o Bahia sempre teve essa visão em relação às afirmações. Então, por que não, né, o futebol feminino como um instrumento, né, de afirmação também. Então, o nosso clube, né, independente até da obrigatoriedade ou não, eles passaram a ter um projeto, né, de desenvolvimento, claro, que ainda, né, não por culpa dos clubes em geral, a gente precisa passar ainda por um desenvolvimento metodológico no sentido de que hoje, graças a Deus, a imprensa já tem nos, né, trazido transmissões de jogos. Isso é importante para atrair o público, atrair empresas patrocinadoras, né, fortalecer, para que se tenha uma receita e essa receita possa, né, ter o desenvolvimento do futebol no feminino, no sentido de que a gente comece a trabalhar mais cedo essas meninas, né, ter uma divisão de base para que, né, a gente tenha uma melhor qualidade de jogo. Hoje, né, a qualidade do jogo do futebol feminino ele cresceu muito, né, os jogos eles têm, né, conceitos de jogo, princípio, né, modelo de jogos. Os clubes eles têm investido em profissionais de comissão técnicas, né, que tenham capacidade para poder, né, tá gerindo a modalidade. Antigamente ficava isso também muito, né, escanteado. Então hoje a gente já, né, percebe que, né, todos os clubes eles têm, né, essa preocupação também. E junto a isso vem aparecido, né, competições, o próprio brasileiro, né, que já vem sido transmitido por televisões. Não sei se vocês estão sabendo, agora vai ter uma competição aqui a nível de Nordeste,
né, a Copa Maria Bonita, que é um campeonato do Nordeste, que vão ter 6 equipes do Nordeste e mais 2 do exterior, contemplando e fortalecendo, né, o futebol aqui da região, e eu acho que isso vai, né, atrair cada vez mais o olhares para a nossa modalidade, né, e encorajar muitas meninas, né, que estão iniciando a poderem, né, estar participando, a poderem, né, estar ingressando aos clubes, né, sem o receio de um preconceito, né, que infelizmente ainda existe. Eu falo que o futebol feminino também ele tem um preconceito institucional, né, tem pessoas que, eu não gosto de assistir jogo do futebol feminino, às vezes eu não consigo entender o porquê, porque, né, a gente tem grandes jogos, a gente fez 2 jogos contra o Atlético Paranaense agora, né, que a gente acabou saindo semifinal, foram 2 empates, mas foram 2 grandes jogos, tanto lá no Paraná quanto aqui, né, os jogos decididos ali no detalhe, né, uma grande decisão, infelizmente até saímos nos pênaltis, mas assim, quem assistiu os jogos percebeu que foram jogos que, inclusive, mudanças de sistema tático dentro do jogo, aquela mesma coisa que a gente, né, já assiste no masculino, a gente já começa a trazer pro feminino, e as meninas hoje têm desenvolvido bastante, elas têm tido esse tipo de conhecimento, e eu acho que é uma questão só, também um pouco de tempo, né, em uma discussão interna no futebol, no meio acadêmico da CBF, né, até um gestor ele falou assim que ele acredita que dentro de 10 anos a gente vai estar muito próximo, né? Que quando os contratos vão ser de forma diferente, vai começar a haver vendas de atletas, né? De jogadores, então isso aí vai fortalecer cada vez mais a modalidade.